A caatinga ela é símbolo de resistência e eu posso provar isso para você. Terceiro dia de expedição Mistérios e Beleza da Paraíba. Estamos num local conhecido, né, que é um distrito de Boa Vista. A nossa retaguarda lá, já iremos encontro a umas imagens, né, umas descrições. Se vocês perceberem lá no fundo lá, tem uma furna, como fosse uma caverna, né, que não chega a ser uma caverna, mas uma furna. Há muitas histórias e relatos sobre aquele local, mas claro que ao meu lado, e aqui também está os dois guias, o Denis Mota, que é lá de Ingá, né, uma pedra mundialmente conhecida. Aqui está o Diego Ferreira, que é lá de Itatuba, que nós iremos também gravar lá. Esse local que vocês perceberem, principalmente aquelas pedras ao fundo, se assemelha muito com a tão conhecida Lajedo de Pai Mateus, que é ali em Cabaceiras. O Denis, ele vai explicar para nós esse complexo e o que nós iremos ver e encarar nessa aventura de hoje. Eu garanto a vocês que muitos mistérios e muitas aventuras e muitas belezas dessa Paraíba vocês vão conhecer. Denis, o que é que nos espera nesse dia de hoje? Selva, nós estamos aqui na comunidade Rio Bravo. Aqui nós temos Itacoatiaras também, são registros que nossos antepassados deixaram nesse local. Logo ali ao fundo, a gente vai visitar aqueles matacões ali, que é o portal de entrada do Lajedo Bravo. Logo em seguida, nós vamos para a Furna do Tapuia, é aquela que está lá em cima, e depois nós vamos seguir para uma lagoa pleistocênica, que é um local onde nós vamos ver fragmentos de fósseis da megafauna que habitaram toda essa região. Todas essas palavras, até um pouco mais complexas que ele falou para você que está nos assistindo não entende, no decorrer da nossa expedição, o Denis ele vai explicar tudo direitinho para vocês sobre essa relação. Então eu convido você para seguir conosco, né? E com certeza essa expedição vai marcar e vai trazer muitos conhecimentos sobre as belezas e mistérios da Paraíba e, claro, quem não podia estar de fora dela, a Caluce. Vamos conosco? Chegamos no portal de entrada do Lajedo Bravo. Já damos de cara com esses matacões aqui que Denis vai definir para nós. Ô Denis, o que é que para nós você tem para nos mostrar? O que é que esse lugar, quais os mistérios da Paraíba que esse lugar tem para revelar aqui? Selva, esses matacões, né, que eles formam uma espécie de portal, na verdade é o nome científico que nós damos para essas bolas de pedra. E como a gente se impressiona com essa formação, nossos antepassados também se impressionavam, né? E é um local de destaque na paisagem. Então, aqui nesses matacões nós vamos encontrar pinturas rupestres e gravuras rupestres também, que estão por toda a superfície dessa rocha. Eu já consigo ver algumas coisas deles que eles já são tecnologias para vocês acompanharem. Neto para mim, né, os meninos conhecem, né, esse local, mas a Paraíba tem muitos mistérios e muitas belezas mostradas para que esse mundo entendam que o ecoturismo ele precisa ser mais explorado e a intenção da Caluce é trazer para vocês essa ideia de que o Brasil e também aqui no Nordeste, na Paraíba, tem muitas coisas, muitas belezas, muitos mistérios para serem mostrados para as pessoas entenderem. Para você investir, vem conosco teto para 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 aqui desenho. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem
você que vem para fazer turismo nesse local, é que quando vocês encontrarem, Denis vai definir melhor para nós isso, quando vocês encontrarem essas figuras aqui, né, eu dou um recado, um aviso para vocês, um alerta para os turistas: não passem a mão, tá? Não passem a mão, não toquem no local, apenas olhem, resistem, mas não tenham contato com eles, porque se você perceber, a pedra em si, pela própria natureza, com o passar do tempo vai perdendo, mas percebe também que ela tem umas partes que estão bem lisas, e isso é nítido de que as pessoas estão tocando nesse lugar. É isso, Denis? Selva, aqui nós começamos a ver os primeiros registros, né? Aqui nós temos dois tipos de tradição rupestres. Nós temos as itacoatiaras, que é quando a gente encontra o desenho gravado na rocha, e nós temos as pinturas rupestres, que são feitas com óxido de ferro, gordura vegetal e gordura. Corta. Então aqui nós temos os primeiros registros, né? Nós temos tanto itacoatiaras, que são os desenhos feitos gravados na rocha, quanto as pinturas rupestres, que eram feitas com tinta, né? Um óxido de ferro misturado com gordura de animal e seiva vegetal. No tocante a essa parte mais lisa, isso mostra o quanto nossos antepassados eram especialistas em trabalhar com as rochas. Na verdade, acontece sim essa questão das pessoas passarem a mão por curiosidade, né? O que de fato degrada as pinturas, apaga elas realmente, mas isso aqui também é resultado do trabalho dos nossos antepassados. Né? Exatamente, eles pegavam areia e pedras e poliam a rocha primeiro para poder aplicar as pinturas e as gravuras. Porque note, se você fizer uma gravura ou uma pintura nessa parte mais granulada da rocha, ela não vai ter um destaque como ela tem nessa parte que está polida, certo? E isso daqui também é feito de forma proposital, porque quando o sol bate, isso daqui reflete como espelho. Para você entender, quando você vai preparar uma pintura, né, você pega o quadro, hoje as pessoas, né, na modernidade, eles passam tipo uma cola, algum material, né, que para preparar a pintura, e isso já remete muito mais. Claro que ele não tinha as pinturas, mas ele passava uma areia para deixar a rocha perfeita e preparada para vir as pinturas. Uma coisa que eu queria que você entendesse também, o Denis, ele falou sobre a questão de itacoatiaras. A itacoatiaras, nós gravamos sobre isso no episódio passado, depois você volta aí no canal da Caluce e vê os vídeos e você vai perceber que gravamos sobre esse tipo de coisa e iremos gravar cenas nos próximos capítulos, lá na pedra mundialmente conhecida Pedra do Ingá, que foi lá no lajedo no último vídeo, o lajedo do Estreito. Do Estreito, isso, o lajedo do Estreito foi gravado lá, nessa questão de Itacoatiara, que também foi visto na imagem rupestre. Então, essa informação que Denis falou é de suma importância para que as pessoas entendam que esse lugar, todos esses lugares que vocês encontrarem com descrições rupestres, as pessoas pudessem preservar, porque a própria natureza, com o tempo, né, degradação, ela vai sumindo, mas tem, infelizmente, a interferência humana que vem, passa a mão, quer tirar foto, quer tocar, tal. Então, pessoal, deixa só aqui, só resista, como nós estamos trazendo para vocês, mas não degrada, né, e já presenciei lugares que ainda foi pior, que a gente chegou às pessoas que pichado. Não façam isso. Isso, muitas vezes por ignorância, né? Quando a gente pede para que as pessoas não toquem, a primeira frase que a gente discute não é pedra, pedra não é dura, não se desgasta, sim, com certeza. Só que nossa mão tem gordura, nossa mão tem suor, que é ácido, e isso, com o passar do tempo, né, vai desgastando a rocha. Claro que uma, duas pessoas tocando, isso não vai acontecer. Mas imagine o turismo de massa, né? 20, 30 mil pessoas que visitam esse local por ano. Se todo mundo tiver a curiosidade de começar a tocar, isso aqui vai subir muito rapidamente. Pinturas e gravuras que estão aqui há muito mais de 6 mil anos. Ô, Denis, você falou de questão de datas aí, de 6 mil anos, me fala uma coisa. Tem algum registro, algum estudo que não que eu possa ser exato, mas de quanto tempo dura uma pintura dessa sem o contato humano, apenas tipo algum sítio arqueológico que você já catalogou, que, por exemplo, que não teve contato humano, mas nem também degradação da chuva, que pode perceber que outra coisa que Denis falou até no outro vídeo, que eles fizeram estrategicamente em local onde se protege, né, da chuva e tal, para durar mais tempo, mas tem uma data basicamente assim, tipo, não precisa, claro que não preciso, né, mas que de duração para essas tintas ou não? Selva, isso depende muito do ambiente, né? Do tipo de clima, certo? Então aqui nós estamos num clima semiárido, né? Essas pinturas que existem aqui, elas têm entre 3 e 6 mil anos, mas em outras regiões, como no Piauí, por exemplo, tem pinturas datadas de 50 mil anos.
certo? E nessa pedra aqui, só tem aqui ou tem em outro lugar? Não, todo esse matacão que tem mais registro, inclusive isso daqui é só o início. O que é mais bonito está por vir, a gente vai ver Olha só, aqui do tem outro mais lado. bonito. Vem, acompanha conosco, não sai daí. Comenta para mais pessoas entenderem e conhecerem os mistérios de Ataquatiara. Chegando aqui, eu me deparo com algo fascinante. Algo fascinante. Ainda mais belo do que vocês viram aqui, porque ali eu não tinha percebido das Itacoatiaras, mas aqui nitidamente dá para perceber as Itacoatiaras. O que é que espera para nós? Eu, né, como leigo nessa parte, eu já vejo um desenho aqui como uma seta ou um pé de galinha. Nós não estamos aqui para definir o que são os desenhos, que é algo, claro, que a gente não tem como definir o que é que eles queriam transmitir para nós. Mas vocês podem perceber que nesse painel aqui tem algo muito, muito nítido. E o que Denis bem falou, também toda essa parte, se vocês perceberem, a partir daqui, ó, ela já começa, ali em cima eu tô vendo também, então toda essa parte aqui que eles desenharam, realmente a pedra tá polida. Se você olhar para esse ângulo aqui, você vai ver, chega, dá para ver o brilho, né, que ela foi polida para depois ser colocada. Esses desenhos aqui, ó, um círculo bem nítido. Quando depois o câmera vai vir pegar dessa parte aqui, ele vai perceber que dá para ver o registro bem. O que é isso aqui, Denis? O que é que temos aqui? Aqui, Selma, nós temos dois períodos totalmente diferentes, né? Um período em que eles fizeram as pinturas, né? Até onde se tem estudos, as pinturas são mais antigas do que as gravuras, né? E a gente consegue ver até que a gravura ela tá apagando a pintura, ou seja, realmente ela foi feita bem depois das pinturas rupestres, certo? E aqui é o que a gente percebe mesmo o polimento que eles deram na rocha. Depois o câmera pode mostrar mais para cá e vai ver que a rocha ela está totalmente espelhada, certo? Se a gente observar o painel, ele fornece muitas informações para a gente. Como por exemplo, a gente consegue até saber mais ou menos a estatura da pessoa que fez essas pinturas. Veja que aqui nós temos uma mão carimbada, certo? Eu tenho 1,67, então se eu esticar minha mão é exatamente a altura que está essa pintura. Isso daqui é um indicativo que a pessoa que fez essa pintura, ela tinha mais ou menos a minha estatura. Ou talvez um pouco, porque eu tenho 1,75, então para que eu possa colocar a minha mão e pintar, facilitaria mais do que se eu fosse um pouco menos para conseguir pintar, né? Ou ele tinha a estatura dele, ou possivelmente a minha estatura, mas está nitidamente, eu não vou tocar na pedra, mas aqui nitidamente, depois o câmera vai mostrar para vocês aqui, né? Vai estar aí nas fotos, vai estar aí no vídeo. Outra coisa que eu percebi é que lá embaixo também, algumas partes lá embaixo também tem pinturas. Quem pode, né, dizer que, por exemplo, uma coisa que eu vi lá no Vale do Catimbau, na expedição Caatinga, é que algumas pinturas elas eram feitas em lugares bem baixos, outras também bem altos, né? Eu não estou afirmando que isso é verdade, eu estou apenas imaginando que algumas dessas pinturas, com o costume daquela época, possivelmente, né, a gente pode ver quem pode negar isso, né? Ele também não pode ser afirmado, mas até as crianças daquela época poderia ser uma forma de brincar, né? Que eles ficavam ali pintando, né, fazendo alguns desenhos. Isso pode ser algo comum por eles ver os pais fazendo isso. Então, nós não temos essa certeza, mas que é especulação ou uma forma de imaginar que isso aí pode ser algo também comum para aquelas pessoas. Crianças também poderiam fazer essas pinturas, por exemplo, ali embaixo a gente vai ver desenhos de animais, desenho de mãos, desenho de símbolos, círculos, caracóis. Então, isso aí pode ser também a arte de crianças e dos adultos vendo essa prática comum. Aqui temos uns símbolos redondos, aqui também, alguns pontos, né, picotados nessa pedra também podemos encontrar várias vezes. Já foi algum estudo revelado, o Denis, de algum assunto que possa definir do que significa tantos pontos ou não? Não, a gente não tem certeza absoluta com relação a esses pontos. Já poderia ser contagem de tempo, enfim, não tem um estudo relacionado diretamente à questão dos pontos capsulares, né? Mas a gente vê aqui, quem assistiu o capítulo anterior, estivemos no estreito e nós vimos muitos capsulares. Lembra daquela pedra que tinha os marimbondos? E outra figura que chama bastante atenção é aqui, ó. Novamente nós vemos o casco da tartaruga. Exatamente igual o que a gente tem lá. Então isso mostra pra gente o quê? Que esses povos eles caminhavam grandes distâncias.
né? Olha a distância que a gente tá do lajeiro pro estreito. Percebam, se vocês voltarem lá no outro vídeo, eu mostro nitidamente exatamente um desenho bem semelhante a esse, só que o de lá é um pouco maior. Mas a semelhança é igual mesmo, de um casco de tartaruga. Aqui, ó, aqui em cima a cabeça, ele faz, as patas, alguns foram com o tempo, né, tirado, mas é exatamente esse desenho lá no episódio passado eu mostrei essa figura aqui, só que em outra pedra e bem distante de onde nós estamos, mas é exatamente essa ideia que eles usavam, porque era a fonte de alimentação deles, os cágados, ou as tartarugas que a gente chama aqui como cágados, né? Então vamos lá, vamos continuar. Tem mais alguma informação? Não. Eu só ia dizer a ele. E tinha algumas descrições e viemos para essa outra pedra. Dele já está procurando mais coisas, né, que ele não para, porque é algo do trabalho dele. Eu estou aqui com o Diego Ferreira, lá de Itatuba. Uma coisa que me chamou a atenção é que essa marca de mão direita que a gente colocou aqui, que eu falei que era basicamente a minha altura, eu tenho 1,75 m, mas se eu olho à direita, tem outra mão maior do que a minha, e olha que tem outra aqui, ó, ainda maior do que eu. Então, possivelmente, uma pessoa que fez algo assim, né, podia ter uns 2 metros ou mais, porque olha só, 1,75 m eu não consigo chegar lá. Aí você diz, a pessoa que fez assim, que fez lá e bateu, bom, eu não sei, eu não estava no período. Mas falando de período, eu queria falar aqui com o Diego. Diego, tem como a gente datar, ou o que é que você fala sobre essa questão da diferença? Possivelmente ali foi feito um período, aqui foi feito do outro, lá onde nós gravamos também no lajedo do Estreito, né? Como eu mostrei também a questão da tartaruga aqui. Tem como a gente diferenciar isso, ou é o mesmo período? Como é que você fala para nós sobre essa questão? Selva, eu acredito que seja o mesmo período, com certeza, né? Porque quem estuda a história vai entender que eu vou falar aqui agora a questão do paleolítico, mesolítico, neolítico, idade do metal, né? Provavelmente os primitivos que fizeram essas pinturas, essas gravuras, é do período neolítico. No finalzinho do neolítico, como o Denis já tinha comentado, né? De 3 a 6 mil anos, que foi a época, né, que foi acabando, né, o neolítico para chegar à idade do os habitantes que habitam esse lugar que fizeram essa pintura foi já no finalzinho do neolítico. Você falou assim que tem predominado esse lugar que já estuda sobre isso. Aqui eram habitados pelos tapuias e pelos tariris. Mas eram rivais ou eram da mesma família? Posso ter? Mesmo clã, né? Tranquilo. Então, tem muitas coisas que vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não? Ou tranquilo? Nós vamos ainda andar muito aqui, tá? Vamos numa furna ali, que é, no caso, uma caverna. E acompanha conosco aqui, ainda tem muitas informações, muitos mistérios para serem mostrados para vocês. Vamos lá conosco, que é a Caluz. Nós ainda estamos no mesmo local porque eu queria mostrar outra coisa para vocês e dar uma informação. Já nessa pedra aqui, ó, também há descrições rupestres aqui que eu estou vendo. E o que dá mais para ver nessa pedra, né, a início é justamente mais informações de taquatiaras, como tá ali, ó, que era que eu mostrei para vocês, como tá aquele lá. Nós estamos falando de período, eles trouxeram informação, depois o Diego também trouxe a informação, para vocês entenderem quando nós estamos falando de períodos, né? Denis, o que é que você explica para as pessoas que são leigas nessa questão sobre essa ideia de período? Para não parecer que a gente está dando informação divergente, né? Eu e Diego, quando a gente fala de período, a gente quer dizer só que na cronologia, né, as taquatiaras foram feitas depois do que as pinturas, certo? Então, quando eu me refiro a período, eu estou dizendo só o tempo, e uma foi feita primeiro do que a outra, mas todas fazem parte de um mesmo período. Interessante que, falando em questão do período, o paleolítico, né, que foi uma coisa que foi datada de 2,5 milhões de anos atrás, na época do paleolítico, com certeza essa gravura não foi feita. Por quê? Porque quando eles vieram ter mais um conhecimento de polir as gravuras, fazer umas gravuras mais profundas, já foi no período do neolítico.
no período neolítico foi justamente onde começou eles fazer as gravuras com mais perfeição. Tem um domínio mais do picoteamento, tem um domínio mais do polimento. Foi por isso, quando eu falo questão de período também, é puxando para essa época, aí no finalzinho do neolítico, os primitivos, eles começaram a dominar muito bem a questão do polimento e da profundidade das gravuras. Então, pessoal, conosco tem muito mais coisas para vocês verem, tem muito mais coisas mostrar para vocês. E venham conhecer a Paraíba. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, mas eu estou mostrando só uma introdução, uma pequena porcentagem das belezas que esse lugar tem. Esse que tem com tudo. A caatinga, ela é símbolo de resistência e eu posso provar isso para você. Tá vendo esse pé de mulungu aqui? Em algum momento ele foi... Em algum momento ele foi pego pelo fogo. E olha esse tronco aqui. Eu não vou chegar tão perto, porque geralmente quando tá esse oco aqui, as abelhas, né, eles entram aqui e fazem as suas colmeias. Mas uma coisa que também me chamou a atenção é que na minha mão está alguns pedaços de uma rocha sílica que as pessoas, em certo período, no caso os ancestrais, usavam isso como ferramenta. Se vocês perceberem aqui, ó, é como se fosse uma ponta de flecha ou talvez uma parte para corte que foi tirada daqui. O Denis estava aqui comigo e eu já achei outra aqui, ó. Isso aqui eu tô vendo agora, ó. Achei outro pedaço aqui, ó. Acabei de achar outro pedaço aqui, ó. Percebam? Nós que trabalhamos e fazemos, praticamos arte mateira, o bushcraft, também usamos isso aqui como uma ferramenta para fazer uma técnica de fogo chamada flint steel, que é pedra e aço. Se todo local que eu olhar, eu tenho um pedaço de sílex. E aí o Denis estava conversando comigo sobre essa questão e exatamente nesse lugar, e ele vai demonstrar para nós, era um local onde os nossos ancestrais usavam para produzir seus artefatos. A gente chama esses locais de oficinas líticas. Como o Selva falou, por onde a gente anda aqui, a gente vai encontrar lascas de sílex. Então aqui era um local onde eles paravam durante um tempo para produzir seus artefatos. Bem aqui na frente, a gente consegue ver o que a gente chama de núcleo, né, que é um pedaço maior de sílex. Ó, esse pedaço ele é tão grande que eu nem consigo mexer com ele. E bem aqui do lado a gente tem um seixo, que é de quartzo, né, seixo rolado de rio. Então eles utilizavam isso aqui como ferramenta para lascar o sílex e fazer suas pontas de lanças e pontas de flecha para caçar os animais da megafauna. E a gente vai ver uma lagoa pleistocênica daqui a pouquinho nesse local. Então, nós estamos diante de uma demonstração da resistência da caatinga e nós estamos também no mesmo local de uma oficina lítica onde conecta a nossa ancestralidade, os nossos povos, as nossas raízes e a nossa história. E você só consegue ver isso, claro, seguindo os nossos vídeos, assistindo os nossos vídeos aqui com a Caluce. Então, mistérios e belezas da Paraíba, você só encontra aqui. Ó pessoal, eu estou aqui com dois tipos de rochas diferentes. O sílex e o granito. Nossos antepassados eles tinham um grande conhecimento dos minerais. Então não era por acaso que eles escolhiam o sílex para produzir suas pontas de lanças e pontas de flecha. Vejam, aqui eu tenho uma madeira de mulungu e eu vou mostrar o que acontece se eu esfregar o granito.
o granito vai tirar a casca, ele vai raspar, certo? Se eu utilizo o sílex vai, ao invés de raspar, ele vai cortar. Olhem a diferença do que acontece se eu utilizar o granito e se eu utilizar o sílex. Então, o sílex é uma rocha altamente cortante, que é por isso que eles utilizavam esse material para fazer suas pontas de lanças e pontas de flecha. Belezas e mistérios da Paraíba, ao meu fundo, um pé de angico, um pé de mulungu, a caatinga agora verde. Para quem acompanhou aqui no canal da Caluce, Expedição Caatinga, lá do Vale do Catimbau, eu estive num período seco, agora estou em período de inverno. A caatinga ela se transforma. E falando do questão de mistérios, estamos diante de uma pedra onde há um vestígio antepassados que Denis vai mostrar para nós o que é esse local e para que serve e o que os nossos ancestrais faziam. Diga aí, Denis. Pessoal, aqui nós estamos na margem de um tanque pleistocênico, que eu vou explicar melhor para vocês o que significa essa palavra tão difícil. E bem aqui, ó, nós temos o que a gente chama de pilão, certo? É mais um vestígio da oficina lítica dos nossos antepassados. Isso daqui eles usavam para triturar sementes, colocavam aqui dentro e usavam ferramentas parecidas com essa, né? Isso daqui não é um macerador, mas era com ferramentas como essa que eles trituravam as sementes, batendo aqui nesse local. O Denis, ele não fez como exatamente faziam, porque é a mesma coisa que eu falei lá na pedra sobre onde estavam as descrições. Todo local que você encontrar históricos, você só faz a demonstração, mas não tem um contato, tá? Só deu para mostrar que as sementes eram colocadas aqui e aqui eles maceravam para fazer a alimentação, um tipo de farinha, outro tipo de alimentação que eles faziam. Então, quando vocês verem isso, não fiquem pegando os pontos que foram históricos e querendo reproduzir, tá? O que foi feito já foi feito e agora o que foi gravado tá na história, tá na Caluce, tá aqui conosco. Vamos conhecer mais as belezas e mistérios da natureza. A caatinga ela passa por transformações incríveis. Períodos de seca, um tanque como esse aqui é bem profundo, ele não chegou a secar totalmente, mas chegou a ficar o nível de água baixar bem menos do que esse daqui. O Denis estava falando de um tanque pleistocêntrico e nesse local, o Denis vai explicar melhor o que isso significa, mas para vocês entenderem que em todos os biomas que você acompanha na expedição, tanto Caatinga, Amazônia, agora nos Mistérios e Belezas da Paraíba, todos os povos têm sua forma de sobreviver e usando os recursos próprios da natureza para que a sua subsistência. O que é que significa para nós o que você falou, essa palavra tão complicada, né, para algumas pessoas que não entendem? Então, Selva, quando a gente olha, a gente vê uma lagoa normal, como qualquer outra. Porém, a gente chama isso daqui de tanque pleistocênico ou lagoa pleistocênica, porque nesse local foram encontrados fósseis de animais da megafauna. Preguiça gigante, mastodonte, tatu gigante, cliptodonte, que é uma espécie de tapu também. E aí a gente chama de tanque pleistocênico ou lagoa pleistocênica porque esses animais viveram aqui no período Pleistoceno, que se estendeu de 10 mil a 2 milhões de anos atrás, que é o período que a gente conhece como Era do Gelo, né? A Era do Gelo, ela obviamente aconteceu ali da América do Norte para cima, Europa, Ásia. Nesse local aqui a gente não chegou a ter gelo, mas é o mesmo período e os animais são os mesmos, porém com características diferentes, né? Aqui a gente tem um clima mais tropical, então eles eram mais adaptados para esse local, para esses locais, para esses biomas, certo? Já para lá eles tinham algumas diferenças, algumas características diferentes. Para responder algo que você já deve estar perguntando, nesse local exato tem algum registro de ter encontrado algum desses animais nesse local aqui, nesse tanque aqui? Sim, e a gente andar pelas bordas pode ser que a gente encontre fragmentos, certo? Porque na década de 60, 50 por ali, essa lagoa ela estava cheia de sedimentos. E o pessoal, justamente para acumular mais água, eles começaram a fazer uma limpeza. E foi justamente nesse período que foi descoberto esses fósseis, né? As pessoas mais antigas que moram aqui nessa comunidade, elas relatam
que pesquisadores vieram aqui e levaram vários caminhões de fósseis com peças inteiras, crânios, fêmur, enfim, vários esqueletos desses animais foram encontrados aqui dentro. Hoje, se a gente andar pela borda, se a gente se embrenhar ali na Caatinga, a gente vai encontrar alguns fragmentos menores, mas nada de peça inteira, peça grande. Quem assistiu a minha expedição lá na Caatinga, lá no Vale do Catimbau, quem não assistiu, assista. Logo no começo da expedição, nós fomos a um tanque semelhante como esse, mas já lá não era pedras, né? Lá já era tipo o que a gente chama barreiro aqui no Nordeste e estava seco. E naquele local foram achados uma preguiça gigante, que não estava mais no local. Quem assistiu vai ver, e quem não assistiu vai lá e assiste. Mas você vai entender que em vários lugares do mesmo bioma também é encontrado esses vestígios de animais da época antepassada. Então, quer saber mais da história, quer saber e quer ver mais as belezas, acompanha conosco, juntamente com a Calusca, que só ela traz para você não somente aventura, mas história do nosso Brasil e da nossa Paraíba. Vamos lá? A vegetação predominante da Caatinga são essas macambeiras também, muito cactáceo, chique, com as palmas ali, ó, os cardeiros lá da frente. E nós vamos passar justamente por um jardim dos cactos. Um lugar fascinante que você vai ver predominantemente a beleza dessa fauna e dessa flora da Caatinga. Olha o que nos espera lá, ó. A Paraíba ela tem seus encantos e suas belezas. Venha conhecer esse lugar fascinante. Chegando nesse lugar aqui, eu quero que vocês tenham a mesma impressão que eu, porque a Paraíba tem mistérios e tem belezas. E é aqui, exatamente nesse lugar, na funda dos Tapuia ou Tapuia, que você vai se impressionar com a beleza desse lugar. Nesse cenário belíssimo, que é a característica da Caatinga, desse bioma, entre Macambira, Xique-Xique, Coroas de Frade, que encontramos esse lugar fascinante onde os ancestrais aqui. Olha que impressionante. Um muro de pedra feito por eles mesmos. Os próprios habitantes faziam esse muro de pedra por contenção, para não passar frio, talvez também por proteção. Selva, e aqui tem uma curiosidade, ó. Chega cá. Vem cá. O Denis é guia lá de Ingá e tem conhecimento vasto dessa área. Aqui, ó, era um local de grande importância para eles. Nós sabemos disso porque eles empregaram uma grande quantidade de horas de trabalho aqui para polir esse chão. Veja como está espelhado. Toda essa área toda polida. Então, você nota, onde não tinha a superfície original da rocha de Ogtron, né, eles fizeram esse belíssimo trabalho, porque era um local onde muito provavelmente eles ficavam bastante tempo deitados aqui, né, um local muito agradável, como você percebe, estamos numa região muito quente e aqui dentro, olha a diferença de temperatura. Infelizmente a tecnologia ainda não pode trazer para vocês a sensação térmica, né? Mas estar nesse lugar aqui a visão que eu consigo ver é uma visão muito ampla lá atrás. Então esse lugar que eles abrigavam, nessa região aqui, ó, tem uma cratera também de proteção. Então aqui perfeitamente, com chuva, com sol, eles estavam protegidos e bem abrigados. Nesse mesmo lugar aqui, ali fora está uma temperatura bem quente, por mais que nós estamos passando por um período de inverno, mas a Caatinga tem essa predominância de calor. Mas aqui dentro está muito fresco, muito fresquinho mesmo. Tanto a pedra está fria, como o vento que entra aqui dentro. É fascinante, é fascinante. Estar nesse lugar aqui onde eu estou, né, é voltar à história, é se conectar com os nossos antepassados, os ancestrais que passaram por esse lugar, que fizeram abrigo, fizeram morada nesse lugar. É algo fascinante que você só vê aqui na Caluce. Mas ainda tem muito mais para você ver. Aqui dentro nós vamos olhar ponto a ponto e vamos trazer com exclusividade para você aqui na funda dos Tapuias. Vamos lá? Aí já corta, já vem aqui, ó. Chegando nesse lugar, olha só que incrível. Vocês estão vendo esse muro aqui?
Não foi feito pelo o homem moderno, tá? Mas sim pelo homem primitivo. Esse muro eles usavam como contenção, porque o vento, né? Durante o dia é muito calor, mas durante a noite é muito frio. E percebam que aqui, ó, já tem descrições rupestres aqui, aqui, aqui e mais à frente, né? Então esse lugar aqui é voltar ao passado, é voltar à história, é voltar à nossa ancestralidade. Isso. Selva, tem duas coisas bem interessantes nesse local, né? Olha aquela montanha lá ao fundo. E agora, vem aqui comigo. Aqui nessa parte de dentro da Furna do Apoio, essas pinturas que você viu aí não são nada comparadas com o que nós vamos ver aqui Ainda tem pintura aí na dentro? entrada da Furna. Isso. Meu. Pessoal, olha que impressionante isso aqui, ó. Olha o tamanho desse. É um castelo primitivo, pessoal. Isso. E logo aqui na entrada, Selva, olha só que interessante. Aquelas pinturas que nós vimos lá embaixo, elas são meio que abstratas, né? Algumas a gente até tenta interpretar, mas aqui a gente tem pinturas bem interessantes que a gente consegue ver algo como uma cena de guerra. Veja que aqui nós temos uma figura antropomorfa, que é um ser humano, certo? E ele está assim, nessa posição. Isso, exatamente, ó. As pernas aqui. Logo os braços. acima, ele já está assim, ó. Exatamente, aqui, ó. As pernas. Isso. E aqui, ó. Um pouco mais acima, nós temos um que está segurando algo como um tacape. O que seria um tacape? O tacape era uma ferramenta que eles utilizavam Pra caça. para caça. Exatamente. E mais acima, a gente Aqui, ó. tem um que está com os braços e as pernas abertas, certo? Então isso é bem interessante porque é característico das pinturas da tradição nordeste que elas mostram movimento. No caso de movimento, mas dá pra, tipo, interpretar essa parte desse movimento, algo tipo Isso a gente interpreta como se fosse um gibi que eles estão contando meio que uma história de uma guerra. de uma guerra. Isso. Entendi. Então vamos aqui ainda olhar uma coisa bem interessante. O Denis chamou pra ver aqui e eu tô bem curioso. Lembra que eu mandei você olhar para a montanha lá Aham. no fundo, né? Aham. Então eles fizeram essa proteção aqui contra o vento e o formato que restou é exatamente o formato da montanha que a gente vê lá no fundo. Impressionante. Exatamente isso. Olha só, como eu sou os olhos de vocês, eu vou fazer uma coisa aqui, ó, como fosse os olhos de vocês. Se eu ficar aqui e olhar exatamente o contorno da montanha lá, aquele contorno é exatamente o que está a pedra aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, a visão que dá para ver, tanto do contorno, se der um zoom lá, você vai ver que é a montanha lá ao fundo. Impressionante, impressionante. Mas, como a Paraíba sempre nos surpreende, como a Paraíba sempre nos impressiona, ainda temos muito mais, porque eu estou vendo ali, possivelmente, quem sabe a gente não acha algum vestígio, alguma coisa dos nossos antepassados. Claro, eu quero deixar bem claro que se caso acharmos alguma coisa aqui, aqui achamos, aqui vai ficar. Tranquilo? Segue Selva, conosco. quando a gente dá os primeiros passos, a gente já consegue ver vestígios da presença humana aqui, não é? Como esse fragmento cerâmico. Ele não é um fragmento recente, certo? Isso daqui é cerâmica indígena e ela se caracteriza por ser uma cerâmica muito fina e com um acabamento perfeito. Ó, isso aqui a gente vê a borda de uma tigela. Exatamente isso, pessoal. Olha isso aqui, ó. Impressionante. Olha isso aqui, ó. Vou colocar a mão aqui para vocês verem. Deixa eu trazer para a luz aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma cerâmica indígena. O que sobrou dela, né? Percebe realmente, ó, o polimento aqui, ó. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos devolver ela ao local onde estava. Deixar ela aqui onde ela estava. Existem mais vestígios? Sim, continuando aqui nesse local, ele tem várias galerias, né? Nós já viemos de lá do outro lado. Entramos aqui na Furna do Tapoio. E se a gente prosseguir, a gente vai encontrar um local sagrado para eles. Oh. Você diz sagrado porque essa descrição
Chegando nesse lugar, eu me deparo com essas 3 pedras aqui que estão agora sim presas, mas possivelmente elas não fazem parte daqui, quer dizer, faz parte desse lugar, mas não foram colocadas propositalmente aqui. E pela saída, né, que é aqui aberto, possivelmente, não temos como ter a certeza, esse lugar poderia ser um lugar onde eles cozinhavam, né? Por quê? Porque se você observar, ao redor há vários vestígios também de cerâmicas. Aqui há um pedaço de cerâmica indígena, aqui abaixo. Vem dar uma olhada aqui, ó. Impressionante. E aqui achou, aqui secou. Olha cá, olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa cerâmica aqui, ó. Ó. Ela tá presa, eu não vou arrancar ela daqui. Aqui tem outra cerâmica aqui, ó. E eu tô percebendo que isso aqui é um osso. Denis, isso aqui seria osso... É osso mesmo, Isso, eu acho que é o que você está imaginando. Isso aqui é osso humano. Esse local aqui, até pela própria beleza e destaque na paisagem, ele era um local sagrado para eles. Então, um pouquinho aqui para trás a gente tem um cemitério indígena. Aqui continuando essa galeria. E é claro, óbvio e evidente que nós vamos lá registrar isso para vocês. Vamos lá juntamente, só com a Caluce você vê isso. Chegando nesse local, que Denis nos convidou para registrar esse com exclusividade. A partir de agora, nós vamos nos conectar a algo que é sagrado para o povo, por isso que há muito respeito nesse lugar. Quando você visitar esse lugar, você, independente da sua crença, você aprenda a respeitar o lugar, a respeitar a história e os antepassados. Então, com muito respeito, pedindo permissão, nós vamos adentrar esse lugar para registrar e mostrar para vocês um pouco da história e dos mistérios que a Paraíba tem para mostrar. Olha, aqui eu já... Desculpa, Denis. Eu já encontro ossos, não sei se é de animal ou se de índio. Isso é humano, muito provavelmente de uma criança, né? Uma costela, né? Esse daí a gente não vai tocar, a partir daqui a gente não vai tocar em nada, não vai mexer em nada, a gente só vai observar e... Como eu falei para vocês, o respeito, a gente só observa, só aprende, só contempla. Permissão para entrar. Aqui a gente já percebe no fragmento de osso humano o que acontece. Esse daqui é um dos poucos lugares, um dos poucos cemitérios da Paraíba que está totalmente preservado. Veja que o solo não está mexido, a não ser por conta dos animais. Então a gente sabe que aqui era um local de cemitério porque muitas vezes os mocós, os tatus, os preás, eles começam a cavar e aí evidencia esse material. Aqui é um local que já está catalogado, já se tem certeza absoluta que é um cemitério, né? Porém ainda não foram feitas as escavações. Isso daí será no futuro. E se começarem alguns estudos aqui, vai perceber que se começarem a cavar, percebe que talvez da imagem não dá para mostrar, mas isso aqui é bem vasto. Então eles tinham vários lugares para ser colocado as ossadas, né? No caso dos corpos, que aí depois foi descoberto as ossadas. Então é um lugar de muito respeito, de muita veneração, porque se torna sagrado para esses povos que habitaram nesse lugar. Então, muito obrigado a Denis, né? Muito obrigado a Diego, aos demais, a Caluce por estar nos levando, né, a esses lugares para mostrar os mistérios dos antepassados, os mistérios e as belezas da Paraíba. Então nós vamos sair desse lugar, vamos mostrar para você agora outro lugar. Nós vamos agora lá para o Pai Mateus para continuar essa história que nos conecta aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais. Não esquecendo de agradecer também, Selva, ao pessoal, né, dono da propriedade, Sim, de Jair Fialho, Douglas Pereira, que nos autorizaram a fazer essa gravação aqui e nos deixaram à vontade, né? Desde a parte da manhã que nós estamos explorando essa área riquíssima em termos de história, de arqueologia e paleontologia. Douglas, muitíssimo obrigado.
Como é o nome do outro? De Jair Fialho. De Jair Fialho. Muito obrigado por você ceder esse local tão histórico que remete ao antepassado desse estado belíssimo, desse Brasil imenso chamado Brasil e desse lugar, esse estado da Paraíba que tem muitas histórias, muitas lendas, muitas conexão com a ancestralidade, mas o que a gente está trazendo para vocês é a realidade.